e Ava Santiago, lembra deles que debateram aquela vez no Inteligência Limitada? Ódio, debate de algoritmo. Outra coisa boa aqui, ó, as discussões boas, ó. Os debates estão cada vez mais pobres do YouTube. Tudo que rolou na política nacional nos últimos anos empobreceu ainda mais o debate para quem já está na ponta da faca. Que Por isso que eu acho que quem piorou. merece... a gente que está no município, a gente cuida do trivial da vida, Sim. do urgente, daquilo que a pessoa precisa para resolver seus problemas cotidianos. Pautas de verdade. Pautas de verdade. E aí, com esse lance do, eu quero mobilizar paixões e não soluções, a gente empobreceu as câmaras municipais. Perfeito, vereadora, perfeito. Então, com frequência, eu me vejo nos enfrentamentos com os meus colegas dizendo, gente, eu sei que vocês são loucos para virar deputados federais, mas baixa a bola, vocês ainda são deputados de Goiânia. Cara, ela fala, e tem um vídeo dela que é perfeito sobre isso, cara. Ela falou, pessoal, eu sei que vocês estão loucos para usar a Câmara aqui para catapultar a candidatura de vocês para deputado, mas vamos tratar aqui dos problemas reais da cidade. Mas assim, ela tá correta, assim, não há discordância nenhuma nela. Mas, infelizmente, as coisas tendem a se transformar numa política de performance. Inclusive, eu lancei um vídeo no meu novo canal lá, o @Luigi, se inscrevam, onde eu falo sobre como a política de performance é o novo normal. E ali eu dou algumas posições minhas do porquê eu acredito que isso é o que vai se fortalecer nos próximos anos, décadas, não sei, por conta das redes sociais. E ali eu traço um paralelo entre o consumo brasileiro de tela é muito alto, é maior que a média mundial. Somos o segundo, eu achei, inclusive, que a gente era o primeiro, mas a gente é o segundo, a gente está atrás da África do Sul. Mas o Brasil é um país que consome muita tela, muitas redes sociais, e as pessoas têm cada vez menos tempo livre. Então elas não vão usar o tempo delas livre, de descanso, para ir conferir se o deputado, se o vereador que ela votou está fazendo um trabalho relevante, está trazendo pautas importantes, tem presença na Câmara, etc e tal. Mas ela tem tempo de tela, e por ter tempo de tela, ela é impactada com o quê? Com vídeos, com conteúdos. Então basta esse vereador, basta esse deputado, basta esse senador criar esse conteúdo. Ou seja, a gente está vivendo um momento histórico onde um político ele não precisa ter atuação parlamentar, ele precisa ter conteúdo. Então a gente saiu do político com projetos de lei para o político com criação de conteúdo. Hoje em dia, para um político, se ele assinar o Formando Creators, é muito mais lógico, dentro dessa estrutura, ele assinar o Formando Creators comigo, aprender a criar conteúdo, do que ele estudar, sei lá, a Constituição de 88. Vocês não tem como fazer defesa do Lula aqui, porque ninguém sabe quem são vocês. Vocês não tem como pedir impeachment do Lula. Baixa a sua bola. Então, mas aí o que acontece? Sabe? Aí a gente vai ver o debate lá de Goiânia, dos candidatos a prefeito de Goiânia, os caras estão falando sobre o Elon Musk. Esse é o grande problema. A gente precisa retomar a gente vai acabar com o comunismo. A gente vai salvar a Palestina. Eles falam, mano, você é vereador. Exatamente. Cara, eu vi muito isso, perguntando para candidato a prefeito. Não, mas e o aborto? Pô, se toca, maluco. Isso não é... O prefeito não vai decidir isso. O prefeito vai decidir acesso a parto seguro. Isso o prefeito vai decidir. Isso tá aí eu quero fazer um merchan aqui mais incisivo que o que você fez pra Insider, que é o seguinte. Não vai ser. Eu te desafio. Eu acabei de ganhar assim, um presente, né? Uma lei minha que foi sancionada, que é a lei que cria os leitos separados para mães de natimorto e óbito fetal, que até então ficava na mesma maternidade, na mesma ala da enfermaria, né? A mãe com seu filho vivo e a mãe com seu filho morto. Sim. E viralizou muito. Muito legal. Viralizou pra caramba. Excelente projeto. E assim, na hora que virou lei, eu apresentei isso em 2021, assim que eu fui eleita, mas aí é interessante para as pessoas entenderem também que a tramitação demorou pra caramba, o prefeito vetou. Eu consegui derrubar o veto. Veja, eu falo que eu era líder da oposição ao prefeito, que não é nada, porque eu era líder de mim mesmo, que só tinha 2 vereadores de oposição. Mas todos os vereadores da base dele votaram junto comigo para rejeitar o veto. Todos os vereadores do PT votaram comigo, os vereadores do PL votaram comigo. Boa. Que a gente conseguiu um ponto raro na política de consenso. Vamos lá. Legal. Amei isso daqui. Porém, eu preciso falar um negócio. Quando você fala isso, se você faz um vídeo sobre isso, 80% das pessoas vão falar assim, foda-se. E vão ver, talvez se você falasse assim, está na hora de acabar com o capitalismo. E não tem nada a ver com a tua pauta. Ou acabar com o comunismo, né? Que é o mais comum, que é o que mais faz sucesso. Veja, meu vídeo falando exatamente isso foi parar até na Choquei. Do tanto que viralizou. Não, tudo bem, tudo bem. Tá vendo? As pessoas ainda se
É o que eu quero dizer, essa é a minha tese. Talvez eu esteja errado As pessoas ainda se permitem tocar pelo trivial. É porque a gente é que não tá falando trivial da maneira certa. Pode ser, talvez você tá fazendo eu pensar. Eu concordo. Vou dar um exemplo pra você. Dos candidatos a vereador do MBL, o que teve mais sucesso foi um cara chamado Ítalo de Sorocaba, que ele basicamente não fala de Lula e Bolsonaro. Ele fala de política local. O menino lá, o Rodrigo Manga faz isso. Existe para mim é o melhor voto que existe, que é a qualidade do voto analítico. O cara analisa e ele não vai ser nem tão fora do debate, que não vai saber nem quem é Lula e Bolsonaro. Ele vai passar por essa fase ideológica, Lula e Bolsonaro, direita, esquerda, mas aí ele vai chegar na melhor qualidade de voto que tem, que é, o que essa pessoa precisa me entregar? Ela é uma vereadora. A vereadora, eu não quero saber, ela salva a Palestina. Essa pra mim é a melhor qualidade de voto que existe. Existe esse nisso? Existe. A gente precisa ampliar. Porque, por exemplo, enquanto a Ava consegue, o Ítalo consegue, 90% do Brasil está fora desse debate. A gente precisa fazer com que mais pessoas, olha o que eu vou falar aqui, hein? Que mais pessoas votem em Avas e Ítalos. Ainda que eles discordem entre si, mas pelo menos a qualidade do voto é bom. Tá e essa parte que ela falou, que eu achei muito interessante, falou assim, pessoas do PL e pessoas do PT votaram. Não adianta, cara, olha, vocês viram o Renan Bolsonaro discursando na Câmara dos vereadores lá em Balneário Camboriú? Vocês viram? Falando da ditadura militar, porque... ele tem uma... Enfim, não vou nem entrar nesse mérito dele ter dificuldade pra se expressar ou não, tal. Mas você veja, é isso que Balneário Camboriú tá precisando. Sério, né? Já era. Você acha que num dia ele vai perder ele vai virar depois deputado. É sempre a mesma história. Vereador, deputado estadual, deputado federal, daí tenta um Senado quando ficar velho. É sempre assim. Claro, porque, de fato, é uma medida criativa, inteligente, funcional, que é melhor para todo mundo. Mas eu acredito que boa parte das pessoas, não que estão assistindo, que a galera aqui é muito inteligente. Muito. Mas fora daqui, tem muita gente que fala assim, caramba, cara, não dá para votar. Tem, pra caramba. E digo mais, por exemplo, se a Ava fosse disputar uma presidência da República, talvez esse discurso ficasse para baixo mas no final das contas, se fosse Lula e Bolsonaro, você ia votar em quem? É isso. Aí sim. Mas isso acontece lá dentro? É a minha pergunta para você. Por exemplo, você é um cara de direita, aí você vê o candidatinho lá de esquerda que deu uma ideia muito legal, você fala, se eu voto com ele, vai sair na mídia que eu estou do lado da esquerda. Não, primeiro porque é o seguinte... Não tem uma coisa do tipo, o DEM... De vez em quando acontece. Mas eu vou te falar... Deixa eu fazer a pergunta melhor. Não tem uma coisa a liderança do PSDB ou a liderança do DEM... Luiz, não é como se o caminho já não existisse de políticos que não fazem nada e viram senadores. Olha, concordo, mas ao mesmo tempo é o seguinte, hoje a situação está mais grave. A situação está mais grave. Porque hoje basta você ter uma conta no Instagram, um canal no YouTube, ficar balbuciando meia dúzia de chavões, de frases prontas, é o suficiente para você virar deputado, senador, vereador, coisa que o valha. Você não sabe nada de lei, você não sabe nada da organização, sabe, do trâmite, nada. Mas você é anticomunismo, você é antifamília. Antifamília não, é a favor da família, entendeu? É isso, cara. Cara, assim, a gente conseguiu piorar o impiorável. É uma coisa de louco. O Brasil é igual o rabo de cavalo, ele só cresce pra trás em algumas coisas. Sabe? A gente conseguiu a façanha de piorar o impiorável. Ficou pior, cara. Ficou pior. O traidor do MBL lá é isso. Não, cara, aquele cara lá é assim, ele conseguiu irritar o MBL e ele me irritou. Porque é inacreditável, cara. É inacreditável. Você veja que ponto chegamos. O cara lacrou demais e irritou o MBL. Mas, cara, você vai ver o Instagram dele, assim, é isso, assim, pô, ele tá lá combatendo o comunismo de Cuba nas ruas de Curitiba. E é isso, entendeu? Pelo menos dá view. E vai virar deputado, cara. Vai virar deputado. Não adianta eu mentir pra vocês, falar, não, o povo do Paraná, não sei o quê. Não, ele vai virar deputado, acabou. Sabe? Ou do pau de óculos, chega pra vocês e falam, você não pode votar com esse cara, porque ele não me deu uma secretaria. Eu vou te explicar. Numericamente, isso é a minoria. Por quê? Porque se você pegar numericamente, a esmagadora maioria, inclusive dos deputados federais, votam de acordo com o governo. Se você pegar hoje um deputado de oposição, muito provavelmente ele vai ter, em termos... Sem máquina e sem... E sem estrutura não se ganha eleição. Mas então, aí que tá, gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não é só falar chavões. Esse cara que tá falando chavões, ele se torna um fenômeno. Ele se torna um fenômeno, certo?
Você acha que não é interessante pro PL ter esse cara com ele? Aí tá ali a máquina e a estrutura. Só que o chavão é o que fez ele, entendeu? Aí eles vão lá, dão dinheiro, dão isso, dão aquilo, a estrutura, beleza, tá eleito um coelho que leva uma cambada junto com ele e ele fica por isso lá, entendeu? Entendeu? É isso, os partidos vão atrás dele, gente. Penso pouco, não é tão difícil, não. Proporcionais mais votos a favor do governo contrário. Por quê? Porque a gente, lógico, se chama atenção para essas pautas mais polêmicas, mas o dia a dia de uma Câmara Federal são projetos que eles são técnicos e às vezes vêm de uma área técnica do governo, que não tem nada a ver com mexer com o que é caro para você enquanto deputado. Agora, o que acontece, isso é muito menos ideológico, muito mais pragmático, eu não vou votar para ajudar este cara especificamente, independente se ele é de direita ou de esquerda, porque ele é meu inimigo político. Então, aí você envolve outras questões que não é direita e esquerda. Você envolve regionalismos, você envolve, por exemplo, busca por protagonismo dentro de... Por segmento, exemplo, né? O que tinha, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fui deputado, tinham 4 deputados do Partido Novo. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu vi deputado do Partido Novo querendo miar o projeto do outro deputado do próprio partido, porque ele não queria que o outro cara tomasse o protagonismo dele. Aí, ó. Mas povinho tem em todo lugar, né? Isso aí é esse comportamento, esse arquétipo de comportamento, que é o cara que fica ali, eu tô aqui, tô junto contigo, mas tá sabotando. Isso aí, né? Mas é ele que anda pra frente. Game of Thrones exatamente. Da sociedade. Agora, o Arthur trouxe um ponto interessante também, que é na conta do pragmatismo e do que é ideológico, o adesismo acaba sendo um caminho que atrai, né, uma força, exerce uma força de atração muito forte nos atores políticos, na maioria esmagadora dos partidos políticos, dos quadros, e é por isso que é tão difícil a gente pensar para além das nossas convergências. Sim. Porque se você não adere... E aí, do que eu estou chamando de adesismo? Eu estou chamando aqui, basicamente, de quem está no poder. No caso, o deputado federal ao Lula, o deputado estadual ao governador, o vereador ao prefeito. Cara, é muito difícil. É muito difícil você difícil construir. O quê? É muito difícil você ter uma trajetória política se você não for adesista. Pois é. Ou você é adesista do governo, ou você é adesista compulsório da sua matriz ideológica. Ou seja, eu lembro acho que era o Marcelo Freixo apanhando, Sim, porque muito. sentou com a Carla Zambelli por um negócio de maconha. Isso é política. A Tabata Amaral. Exatamente. Acho que é o melhor exemplo recente, que a Tabata era PDT, né? É que a Tabata é um exemplo ruim, porque a Tabata é bem pragmática, né? Como assim? Ela não é uma pessoa ideológica. Ela não tá tipo assim, deixa eu ver o que é melhor pro Brasil, deixa eu ver o que eu acredito. Não, ela é bem pragmática. Tudo bem, aí é uma visão, mas assim, mas ela apanhou por pragmatismo. Não pragmatismo, por ideologia. Ela apanhou... Porque ela era uma pessoa de esquerda que votou contra uma decisão que o partido estaria dando. Ela fez a política... Ela fez essa política de forma errada. Mas enfim, vamos eu acho que a gente tem exemplos disso. As pessoas apanham ou porque elas precisam do governo para tocar o projeto político delas, ou porque elas precisam da chancela de um grande líder. Sim. Então, acontece muito isso do lance do bolsonarismo também. Então, mas a minha pergunta é mais simples. Quando eu voto na AVA, é a AVA que tá lá? Essa é a minha dúvida. Entendi. Aí é caso a caso. Não apenas, né? Caso. Eu vou te falar uma coisa, Meirelles, talvez a coisa que mais me mudou quando eu entrei, né? Depois que você entrou lá, Arthur, o que você viu? O que mais eu entendi foi que a culpa não são dos representantes. A culpa são dos representados. Eu vou dar um exemplo pra você. Quem votou no Romário? Votou no Romário. O Romário é o Romário. O Romário esteve com a Dilma. Ele foi o último a virar pro impeachment. Ele tava, não, Dilma, impeachment é um absurdo. Quando ele viu que, não tem como. Impeachment sim. Beleza. Aí governo Temer, esteve com o Temer. Aí governo Bolsonaro esteve com o Bolsonaro. Vamos lembrar, o Romário se elegeu pelo PL do 22. Ele está com quem hoje? Ele está com o Lula. Você vai negar que ele é um Romário, meu. Aí, então, o que acontece? Não é que ele enganou os eleitores. Os eleitores nem esperam nada dele. Votei no Romário, porque ele faz gol. Entendi. Ele é senador, cara. Não é que ele é deputado, ele é vereador, ele pegou um nicho. Não, o cara ganhou uma eleição majoritária por 4... Acho que ele ganhou duas ou 3 vezes já, né? Que o mandato de senador são 8 anos. E ele virou senador porque tava com problema de grana. E vive só entrevista agora, né? O negócio dele é bola e entrevista no YouTube, tá? É bola e entrevista. Meu amigo, quando você ganhar 2 Copas... Ele ganhou 2 Copas, o Romário ganhou 2 Copas, tá doido, rapaz?
Não lembra? Que pegaram os carros dele e tal, não pagava pensão. Cara, faço o quê? Viro coach, viro pastor, viro político. Pá, viro político. E tá aí, velho. Super adesista. Eu acho que o Romário também é resultado do processo de empobrecimento do debate público, né? E esse processo de empobrecimento do debate público, que a direita e a esquerda têm a sua responsabilidade, é que geram quadros como esse. Então, aí nesse ponto eu quero divergir profundamente do Arthur, porque nós, enquanto agentes públicos, a gente tem o dever de qualificar esse debate. A gente tem o dever de qualificar essas ofertas. Aquilo que se apresenta para o eleitor. Mas, Ava, desculpa, cara. Se eu botasse vocês dois pra saírem na porrada, seria muito mais legal, cara. Não pro Brasil, mas pro meu canal e pro Insider. E com vender mais certeza. produtos. Tem alguém querendo porrada. Não, mas assim, eu tenho uma grande decisão qualitativa quando eu faço as paradas, que eu falo assim, eu sei qual que é o caminho que dá certo pro Brasil, só que eu fico mal com isso, porque o caminho que dá certo não é um caminho que eu acredito. Mas eu vou te falar uma boa notícia, Menezes. Olha só, aí mais uma coisa. Assim, Tá todo muito presente. Você não deu nada, hein? Pois é. Beleza. A esquerda aí. Gi, tô na direita. Nem vou dar, toma lá da Dakar com ele. Comigo Vou te dar uma secretaria. É o seguinte, cara, uma das críticas que o MBL mais ouviu ao longo dos anos foi justamente, vocês empobreceram o debate, vocês aproveitaram para a polarização para emborrecer o debate, e nós estamos agora no caminho absolutamente oposto. Foi a culpa de vocês ter criado essa coisa memética de política. O MBL pode ter sido do ponto de vista de comunicação, revolucionário, mas uma cagada que foi o MBL ter criado, principalmente essa coisa do caçar hipócrita, a hipocrisia da esquerda. Cara, que negócio chato isso. Esse dia eu tava vendo no Twitter lá um vídeo de um deputado, sei lá, que ele vai na USP, e aí ele fica lá falando pros caras que tava vendendo miçanga lá, sei lá, não pode, cozinha não compra. Eu falei, cara, quem é esse cara? Aí eu entrei no perfil dele, assim, sei lá, não sei, eu acho que ele é deputado. A bio dele é caçador da hipocrisia. Então veja, o cara tem um salário, quanto que recebe? Vamos partir do princípio que ele é deputado estadual. Quanto que ganha um deputado estadual hoje da Lesp? 30 pau por mês? Vai. Mais 100 pau de gabinete? Não sei, tô chutando aqui, mas deve ser por isso. Infelizmente não é... infelizmente não é R$2.000. E aí o que ele faz pro estado mais rico da nação, que é o estado de São Paulo? Ele caça hipócritas. Porque é realmente isso o problema do estado de São Paulo hoje. O problema do estado de São Paulo é o excesso de hipocrisia. Aí ele vai lá, pega um cidadão, uma cidadã, uma pessoa civil. Cara, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Quando é que nós, enquanto sociedade, admitimos sermos constrangidos por políticos? Quando foi que isso se tornou regra da comunicação? Quando foi que um político ir na Paulista constranger pagador de imposto se transformou em algo engraçado, em algo divertido, em algo que dá view? Que desgraça de país, cara! Que desgraça de país! O político vai lá, constrange o eleitor, o civil, o pagador de imposto, e a galera nos comentários: nossa, é a hipocrisia da esquerda, a hipocrisia da direita, a hipocrisia da puta que pariu. Caralho, cara, que raiva que me dá ver político indo fazer entrevista com um cidadão pagador de imposto. Cara, quando foi que a gente permitiu isso? Olha como nós estamos lascados, cara. Não, gente, tô falando sério, para pra pensar. Às vezes a gente vê essas coisas, tantas vezes, a gente vai assimilando isso. Olha lá, o cara é deputado, ele foi lá na Avenida Paulista e constrangeu uma pessoa. Cara, tipo assim, o cidadão, pagador de imposto, trabalhador, tá num momento de lazer, vem um chupança do dinheiro público, sabe? Fazer gracejos. Você é de esquerda, diz pra mim aqui. Aí, Cuba, como é que tá Cuba? Aí ele vai e posta isso nas redes sociais. E os idiotas, que somos nós... Ai, que legal. Agora acabou com... vai tomar banho, velho. Isso não existe, não pode existir político constranger cidadão. Aqui eu tô virando ANCAP mesmo. Que porra é essa? A gente paga imposto pra esses lazarentos ficar lá com verba de gabinete, 50 mil assessor parlamentar, trabalhando 3 vezes na semana, e ainda por cima, não, vou lá constranger a mocinha ali, o senhorzinho que era o que o cara lá que foi expulso do MBL fazia. Só faz, na verdade, né?
Pô, o cara vai lá com o microfone, em pleno horário comercial, encher o saco de idoso, encher o saco de trabalhadora, encher o saco de estudante. Pô, e o cara lá, dinheiro público e tal. Caramba, cara, quando foi? Isso aí era pra revoltar a população. Isso aí era pro cara de direita ver isso acontecendo e falou, irmão, vem cá. Que palhaçada é essa? Tu é político. Meu irmão, tu é político, pô. Você tá aqui fazendo o quê? Você acha que o quê? Você acha que... Não, mas galera... Nossa. Cara, eu juro por Deus que se um dia algum candidato que eu votei de esquerda for fazer esse tipo de conteúdo, eu nunca mais conto com o meu voto. Nunca mais na vida. Graças a Deus ainda não passei por esse aborrecimento. Mas, sinceramente, meu amigo, isso não pode ser aceitável, cara. Não deveria ser político e encher e constranger cidadão. Não pode. É o contrário. Sabe? É o contrário. O cidadão tem que ir lá. Sabe? É ficar caçando político em aeroporto. Ah, seu vagabundo. Você não... Entendeu? Tomar banho. Precisamos da volta do Cacete Planeta, entendeu? Precisamos da volta do Cacete Planeta. CQC você não se paga. Não, mas nisso o CQC ainda fazia. O CQC ia lá, o Rafinha Baza, Danilo Gentili, encheu o saco da politicada. Sabe? Tem dó de político não, pô. Nem de esquerda, nem de direita, o caramba. Para com essa porra. Sabe? Tratar político também como se fosse artista pop, sabe? Aí é o seguinte, tem que ter o Cacete Planeta de novo, cara. Sabe? A gente está tentando qualificar, inclusive, com coisas que parecem até fora do comum. A gente tem, por exemplo, uma revista impressa, que ela não é uma revista de notícias. Ela fala de cultura, ela fala de filosofia, ela fala de filme. Ela fala, eu trouxe 2 capas especialmente para você. Uma delas é sobre cogumelos alucinógenos e como isso tem interferido na política internacional. Essa é a imagem que ele tem de você, que Caralho, você é nóia. Você acha que eu sou esse cara? Sou nóia? Você? Cara, os caras do MBL estão produzindo muito conteúdo, velho. Com aquela revista Valete. Esse dia eu vi um perfil de esquerda aí famoso dando RT na revista Valete. Porque o conteúdo, eles fizeram um conteúdo lá sobre as oligarquias políticas no Brasil, que é uma desgraça também esse país das capitanias hereditárias, né? Cara, assim, mostrando família, assim, os caras são uma 5ª geração de política, né? A vida pública virou um negócio. E o perfil foi lá derreter. Ele nem percebeu que era do MBL. Depois, provavelmente, os fãs dele falaram, seu irmão, você é do MBL e tal, mas era um bom conteúdo, entendeu? Revista Valete. Mas, assim, o ponto é, eles estão fazendo muito conteúdo. Muito conteúdo. Eu acho que você é E um uma nóia outra drogado. que é... Caralho, acabei de... Existe futuro para a direita, que é uma... Eu percebi que os fãs do MBL estão crescendo. É que eles são muito organizados, cara. Não tem, assim, tipo... Os caras são organizados. Aliás, esse dia vazou um vídeo do Renan Santos, falando lá. E aí os bolsonaristas postaram horrorizados. Ai, que horror, olha, isso aí é coisa de comunista. Que é o seguinte, o Renan tá certo. Ele faz, vocês vão concordar, vocês que são de esquerda aí, né, comunista, que o Renan fala assim, olha, aqui no MBL não tem projeto pessoal. Então, se você foi eleito aqui senador, vereador, você tem que seguir as regras do partido. Não tem você, é o partido. E aí a galera da direita bolsonarista postou e falou assim, nossa, isso aí é comunismo e tal. Pô, mas os caras não estão certo? Ué, é assim, pô. É o partido, ó, você tá aqui, você vai ser eleito, nós vamos mobilizar a nossa base, nós vamos mobilizar o partido e tal, você vai ser eleito pelo, digamos lá, missão, caso consiga. Tá aí, ó. Ah, você vai chegar lá e vai defender pauta bolsonarista, pauta comunista, pauta socialista, pauta... Não, é a guideline do partido missão. Eles estão certos, cara. Estão certos. Tem que fazer, né? Sabe? É por isso que a galera dá linha na pipa na primeira oportunidade. Cara, assim, os caras querem viver da glória das redes sociais, do dinheiro público e mais nada, entendeu? O Renan é o Lenin da direita. Mas estão certo, cara. Cara, porque assim, se não for assim, pra que existe a porra do partido, entendeu? Então acaba com o fundão eleitoral, acaba com verba partidária de uma vez, vai cada um por si, empresário bancando aí, pronto, né? Crítica do MBL. A direita, hoje em dia, que você, como você é isentão como nós... Isentão pra caralho, velho. Né? Você vai... Se o Renan é o Lenin, o Forjado na guerra, o Trotsky. O Forjado tá bombando, cara. O Forjado, ele criou um... Será que o Forjado falou alguma coisa de bebê reborn?
Como é que é o nome dele mesmo? Lucas Pavanato. Ele deve ter feito alguma coisa. Bebê Reborn, não dá mais, não. Cadê? Será que ele fez? Lucas Pavanato. Como é que escreve Lucas Pavanato? Como é que escreve Lucas, chat? É com P ou com L? Lucas Pavanato. Vamos ver se ele fez alguma conteúdo de Bebê Reborn. Ele deve ter. É um assunto, ó. Olha lá, é isso. Os vídeos deles é isso. Ele constrangendo o pagador de imposto. Constrangendo o pagador de imposto. Mas não tem. Vereador, o senhor não fez nenhum reel sobre Bebê Reborn? 0 reel sobre Bebê Reborn? Tô decepcionado. Tô decepcionado. Assim, não esperava isso. Péssima atuação. Não voto mais no Forjão. Adorar. Eu sou o Emael. Ele gosta de Bebê Reborn. Né? É verdade, ele tem um pequenininho. É verdade, ele tem um Bebê Reborn que ainda não é um fetinho. Ele tem um fetinho, não é verdade? Como é que ele vai falar mal, pô? Ele tem um fetinho, pô. Que é o candidato do isentão, porque ele é democrata e cristão. A boa notícia que eu posso te dizer é o seguinte, meu. Talvez a gente nunca seja a maioria, tá? O debate qualificado talvez nunca seja a maioria no Brasil, sei lá, pelos próximos 20 ou 30 anos. Mas as grandes revoluções em reinados, Olha aí o Lênin do MBL aí, ó, já tá mexendo com a cabeça do mamãe falando. Impérios, em nações, elas sempre foram feitas por pessoas, um grupo pequeno, mas absolutamente engajado e louco por aquilo. Então a gente quer ser esse grupo. Um grupo que hoje a gente é minoritário. A gente até brinca que a gente começou a ser a Macedônia de Alexandre o Grande antes de acontecer tudo. Tá lá os persas e os gregos brigando. Cara, você foi de Los Hermanos pra Macedônia. A gente tem que ser assim, cara. A gente Vamos tem que lá. ser pretencioso. Eu trouxe aqui debates. A gente chamou de debates que ninguém tá comentando no metrô. Né? Só existe no Twitter. Se sair da internet, sou eu. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Vamos fazer um debate o debate que dá corte, o debate que dá like. Né? Enfim, mas eu queria entender a opinião de vocês sobre assuntos que de fato não está mudando o Brasil, de fato não vai modificar em nada, mas, cara, rende pra caramba. Eu conversei com o Nicolas Ferreira aqui, eu bati um papo com ele, e eu questiono isso dele. Ele me deu uma resposta até que eu achei interessante. Não falei se é bom ou ruim, mas é interessante. Que ele fala, você de alguma maneira atrai as pessoas através de uma parada midiática pra depois o cara conhecer aquilo que você tem. É a coisa mais básica do marketing, né, cara? É o funil de vendas transformado em coisa mais básica. Pra dizer, né? Tipo, se você falar sobre... Galera, vamos falar sobre a amamentação feminina, da falta de preservativo dentro da UPA. Agora você fala assim, olha uma teta da Ucrânia, todo mundo vai me assistir. Isso vai... Tá ligado? Se você falar... É que assim, Meirelles, hoje isso hoje se tornou a desculpa dos oportunistas e das pessoas que, na verdade, fogem da entrega real para falar que estão fazendo isso. E o Nicolas é um deles. Eu digo para você que o Nicolas, como oposição, ele não entregou nada enquanto deputado. Mas o Nicolas, durante a pandemia, ele viralizou fazendo os vídeos, pregando as maiores maluquices que uma pessoa moderada jamais pregaria. Né? O Nicolas é um passador de pano pro 8 de janeiro. O Nicolas é um cara que defendeu terra plana. O Nicolas é esse tipo de cara. Ele vê uma onda, ele surfa. Opa! O Nicolas é puta, meu público tem uma galera aí que gosta de terra plana. Ele não bate de frente. O Nicolas defendeu o Marçal. O Nicolas falou que, talvez Gustavo Lima na presidência. O Nicolas é um surfador de onda. Ele fala assim, não, eu surfo ondas pra chamar atenção pra um trabalho mais sério. Qual trabalho mais sério? Qual? Eu tô te trazendo o Livro Amarelo, Revista Valete. Eu tô te trazendo. Eu te falo, objetivamente, o Kim Kataguiri é o deputado mais produtivo do Congresso. Isso sim. Então, o Kim podia usar uma peruca e falar só Nicole. Agora, o Nicolas, quando ele faz isso, não, aí é só a Nicole mesmo. Entendeu? Então, eu acho a pauta interessante, mas vindo da boca do Nicolas é muito triste, cara, porque ele não entrega o outro lado. É a mesma coisa que o Pablo Marçal fala, não, eu falo que eu bato em tubarão pra, na verdade, transformar a vida da pessoa mudando uma N7. Porra nenhuma. Ok, vou trazer aqui as pautas que está todo mundo... ignorando. Não, o Brasil está comentando e vamos mudar o Brasil mesmo através da... opinião, a gente está aqui em período de carnaval. A música de carnaval muda. Não. Vamos fingir que o debate foi qualificado. Pô, boa conversa os dois. A Ava é muito boa, cara. Eu gosto muito dela, cara. Mas enfim, cara, é isso, assim. Você vai... Cara, a política é foda, cara. Estou vendo aqui o Instagram
do forjado, assim, cara, é uma coisa inacreditável, cara, inacreditável. Aqui, ó, discutindo com o civil, a gente acha o máximo isso, né, cara? Olha lá uma senhora aqui, ó, uma senhora aqui, um rapaz, um cidadão, um senhor aqui, ai, que engraçado, político, detona pagador de imposto, assista e ria. É isso, né, gente? Sobrou nada.